Boa tarde a todos. É um prazer ter vocês na 20ª jornada do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, Comum em Transe, Psicanálise, Neoliberalismo e Insubmissão. Então, vou lembrar algumas coisas. A principal é essa, é que o chat vai estar aberto durante todo o tempo das apresentações para perguntas que vão ser respondidas ao final da exposição. É muito importante, quem for fazer a pergunta, escolher a opção envio para todos no chat, para que a pergunta fique visível para os palestrantes e para todos os demais, né? Obrigado pela presença. A nossa mesa, que nós vamos iniciar agora, tem o título de Tanto Mar, né? E nossas palestrantes vão ser a Isabel Fortes, Nelma Cabral, Marisa Flórido, eu, Margarida, estou aqui recebendo vocês. Deixa eu só mudar aqui Aqui. Bom, então, nós vamos começar pela fala da Isabel Fortes. A Isabel Fortes é membro do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos e é professora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da PUC-Rio e é autora dos livros A Dor Psíquica e Vovó e as Estrelas do Céu. O título do trabalho que a Isabel vai nos apresentar hoje é Por uma Luz Menor na Sobrevivência do Comum. Então, por favor, Isabel, tenha a palavra. Obrigada, Margarida. Eu queria agradecer primeiro à comissão organizadora dessa jornada Comum em Transe e dizer que é um prazer enorme que eu fiquei, né, que eu me encontrei aqui nessa mesa com a Margarida, com a Nelma, com a Marisa. É realmente um enorme prazer, porque eu realmente me sinto numa mesa entre amigos e nesse momento da pandemia é o que tem de melhor para todos nós. Você está ouvindo bem, Margarida? Estou ouvindo muito bem. Tá, tudo certo. Tá. Eu dei o título para essa fala de hoje por uma luz menor na sobrevivência do comum. Certamente, né, eu dei esse título para fazer uma alusão ao livro de Deleuze e Guattari, Kafka, por uma literatura menor. A minha ideia, né, nessa pequena apresentação, breve apresentação, é apresentar a luz menor como uma luz sobrevivente a partir do livro Sobrevivência dos Vagalumes, de Didi Huberman, publicado em 2009, onde o Didi Huberman propõe uma imagem muito bonita, né, que é uma imagem vagalume, né? Uma imagem da qual emana uma luz fugidia, que no livro ele chama, né, o lampejo dos pirilampos, uma mínima luz, uma luz menor. O vagalume é uma metáfora de sobrevivência, é uma metáfora também de resistência. É um gesto, uma mínima luz, um gesto que é um gesto de uma possível sobrevivência. Ele desdobra essa concepção do vagalume, essa imagem, né? Não é nenhuma concepção, é uma imagem, mas que vira também no livro uma concepção de uma leitura que ele faz muito apaixonada do cineasta Pier Paolo Pasolini, que em 1941, aos 20 anos, escreve uma carta a um amigo, na qual, dentre várias situações, é uma carta que ele escreve durante 3 dias, ele narra um passeio à noite, quando sobe uma colina com vários amigos, numa noite sem lua e numa alegria inocente, a alegria de quem, né, tem 20 anos, eles vislumbram uma quantidade imensa de vagalumes em um bosque de arbustos. A carta de Pasolini termina essa carta com um contraste de um terror violento que esse mesmo grupo de amigos sentiram quando foram, né, a uma outra parte da colina, e o medo que eles sentiram de serem descobertos por 2 projetores
ultra claros que vinham de uma certa distância, mas que podia, né, iluminá-los. Então, eles correram e acabaram dormindo lá numa pequena clareira que eles encontraram. Ele passa, então, a comparar o Pasolini, o clarão dessa luz ofuscante dos projetores da propaganda fascista na Itália de Mussolini, em 1941, com as luzes daquela, né, emanação de luzes intermitentes e sempre resistentes e constantes dos vagalumes, seres fugidios, discretos, mas que emitem com constância os seus sinais. Luzes de seres que, através da sua luz, procuram se amar, procuram o amor. E eles, jovens, morrendo de inveja desses lampejos moventes de desejo que vinham dos vagalumes. Ao mesmo tempo, no livro, Didi Huberman nos convida a entrar no inferno e no paraíso da Divina Comédia de Dante Alighieri, mostrando que o inferno de Dante tem uma pequena luz, lucciola, dos pirilampos, dos vagalumes. O espaço todo do inferno é salpicado de pequenas chamas passantes, tremeluzentes, imagens que parecem que podem até gemer. Aqui, em Dante, as luciole vagam fracamente, né, gemendo. Os vagalumes, como se fossem feitos de uma matéria sobrevivente. Essas pequenas luzes do inferno aparecem em Dante antes de surgir a grande luz, o clarão do paraíso, a luz resplandecente que se expande por toda parte em sublimes círculos concêntricos que vão formar o paraíso como uma claridade, como uma grande luz. Na carta escrita em 1941 pelo jovem Pasolini, aterrorizado pelos canhões da Segunda Guerra Mundial, ele propõe uma inversão dessas luzes. Nesse inferno que ele vive, dos projetores da propaganda fascista e dos projetores perseguindo o inimigo no céu, a luz é ofuscante, totalizante, totalitária, o que ele chama a luz feroz dos projetores do fascismo triunfante. É o próprio inferno, agora, que emana o clarão de seus políticos superexpostos, triunfantes, gloriosos. Estamos aqui, então, diante de uma outra lógica, diante de uma inversão da lógica de Dante. A luz ofuscante do poder versus o lampejo do contrapoder. Em um ensaio bem posterior, 34 anos depois, em 1975, intitulado O Artigo dos Vagalumes, encontramos um Pasolini cansado, descrente, apocalíptico, que decreta nesse artigo o desaparecimento dos vagalumes, abrindo mão, portanto, segundo o Didi Huberman, abrindo mão, portanto, dessa aposta que ele havia feito ao longo, né, da sua história, dessa força de resistência do povo, que ele tanto defendeu em seus filmes e ensaios nos anos 50 e 60. Segundo Didi Huberman, em 1975, Pasolini vai abrir mão de seu próprio amor pelo povo, ao decretar sumariamente, nesse artigo dos vagalumes, não há mais povo. A luz ofuscante do poder do consumo, sumariamente, assassinou todos os vagalumes, que não podem mais ser encontrados nem nas grandes cidades e tampouco nos campos. Nesse texto, então, Pasolini, em 1975, diz que a industrialização da Itália nos anos 60, 70 fez dos italianos um povo degenerado e ridículo. Para ele, os vagalumes desapareceram nessa época industrial e consumista em que cada um acaba se exibindo
como se fosse uma mercadoria em sua própria vitrine. Estou até me sentindo aqui uma mercadoria no meu aquário, né? O cineasta postula que uma sociedade subjugada em sua totalidade. Didi Huberman evoca, né, diante desse Pasolini cansado, apocalíptico, Didi Huberman diz que ele está vendo ali, em 1975, um testemunho do desespero político de Pier Paolo Pasolini. No seu livro, então, Sobrevivência dos Vagalumes, o Didi Huberman vai evocar o que ele chama a reaparição do redesaparecimento dos vagalumes, porque eles aparecem e desaparecem de fato, mas eles podem reaparecer, né, como sinais luminosos que podem, então, contestar esse decreto do desaparecimento feito, né, por quem ele admira muito, né? Ora, como decretar a morte das sobrevivências? O artigo dos vagalumes não é um artigo sobre os vagalumes, é um artigo sobre a morte dos vagalumes, mas a contestação do Didi Huberman é que você não pode matar um sobrevivente, não há como decretar a morte da própria sobrevivência. Eu vou citar um trecho do livro onde o Didi Huberman, então, contesta esse desaparecimento, né? Porque o desaparecimento do vagalume implicaria o seu reaparecimento, né? Você não mata alguém que sobrevive e desaparece e reaparece. Eu vou citar o Didi Huberman, abre aspas. O que desapareceu em Pasolini foi a sua capacidade de ver, tanto à noite quanto sob a luz feroz dos refletores fascistas, aquilo que não havia desaparecido completamente e, sobretudo, aquilo que aparece, apesar de tudo, como novidade reminiscente, como novidade inocente, no presente dessa história detestável, de cujo interior Pasolini não sabia mais se desvencilhar. A sobrevivência, para Didi Huberman, aquilo que não desaparece completamente, mas que reaparece desaparecendo, é refletido através de uma mínima luz, de uma luz menor, uma luz fugidia. Luz lampejo, saber vagalume. A intermitência da imagem que não é toda, que não é tudo, que pode existir apesar de tudo, vem junto com uma luz pulsante, frágil, mas constante. Através da sua intermitência, estamos diante de o que ele chama uma vocação para o movimento, um movimento da luz como um ser sobrevivente. Diante do fascismo, devemos nos esforçar para sobreviver, para ser uma luz sobrevivente. Didi Huberman desenvolveu essa ideia de uma imagem lacuna, de uma imagem fugidia também, num outro livro publicado em 2004, chamado Imagens Apesar de Tudo. Essa imagem sobrevivente vem acompanhando o trabalho do autor. Ele escreveu em 2013 um outro livro também muito bonito, A Imagem Sobrevivente. A Imagens Apesar de Tudo, ele apresenta 4 fotografias que foram tiradas dentro do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, ocupada pelos alemães. São fotos das câmeras de gás tiradas por membros do Sonderkommando, grupo de judeus responsáveis por levar os prisioneiros à câmara de gás e lidar ali com os seus corpos. Os negativos das fotos foram enviados para fora do campo em tubos de pasta de dente para o grupo da resistência polonesa que pedia sempre essas fotos. Didi Huberman propõe que essas 4 fotos são o que ele chama, né, imagens apesar de tudo, imagens lacuna, imagens vestígio, uma imagem que não é uma totalização, né, uma imagem que não
é toda. Se a imagem tivesse sempre que ser toda, talvez realmente não fosse possível ter um vestígio da Shoah. A Shoah seria única e exclusivamente o campo do horror irrepresentável. Mas, de alguma forma, né, se você concebe imagens lacuna, imagens vestígios, você pode ter, né, nessas 4 fotos que ele depois levou para uma exposição, que ele vem trabalha num outro livro que se chama Cascas, essas imagens podem ficar como vestígios, mesmo que fugidios, mesmo que fragmentários da Shoah. Eu queria finalizar a minha fala com outro autor que eu gosto muito, além do Didi Huberman, um escritor brasileiro, Guimarães Rosa, em cuja obra também encontramos essa força do lampejo, as clareiras possíveis de serem avistadas em meio àquele emaranhado das veredas e labirintos do sertão. No conto O Espelho, Guimarães Rosa narra a experiência de um personagem diante da angústia, da estranheza, do hediondo e do horror, causado pelo reflexo da luz que vem do espelho. O personagem descreve algumas vivências. A de ver no espelho algo hediondo e descobrir, então, finalmente, que esse horror, que esse monstro era ele mesmo. A da ausência total da imagem, o que ele chama a face vazia do espelho, e vai narrando ao longo do conto vivências bastante angustiantes nesse seu contato, né? Isso que ele vai chamando de experimentos do seu encontro com o espelho. No entanto, ao final do conto, ele narra uma experiência, um experimento, como ele chama, né, para seguir o termo dele, após alguns meses sem se olhar no espelho, eis que um dia ele resolve se olhar. Eu vou ler, então, um trecho desse momento final da angustiante experiência, né, do personagem diante do espelho. Cito o Guimarães Rosa. Pois foi que, mais tarde, anos, ao fim de uma ocasião de sofrimentos grandes, de novo me defrontei, não rosto a rosto, o espelho mostrou-me. Ouça, por um certo tempo, nada enxerguei. Só então, só depois, o tênue começo de um canto como uma luz, que se nublava, aos poucos tentando-se em débil cintilação. Seu mínimo ondear comovia-me, ou já estaria comovido na minha emoção. Que luzinha, aquela que de mim se emitia, para deter-se acolá, refletida, surpresa. São outras coisas, conforme pude distinguir, então, muito mais tarde no espelho. Por aí, perdoe-me o detalhe, eu já amava, já aprendendo a conformidade e a alegria. E sim, vi a mim mesmo, de novo, meu rosto, um rosto, não este que o Senhor razoavelmente me atribui, mas o ainda nem rosto, quase delineado apenas, mal emergindo, qual uma flor pelágica de nascimento abissal, e era não mais que rostinho de menino, de menos que menino, só. É isso. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Isabel. Muito obrigada. Vamos passar, então, à fala da Nelma Cabral. Nelma é psicanalista, membro do EBEP Rio, organizou com Paula Gaudenzi o livro Ensaios sobre as Transsexualidades, Diálogos em Psicanálise e Estudos Queer, e hoje ela vai apresentar para nós o texto O Desejo de um Mundo por Vir.
Então, Nelma, por favor. Boa noite a todas, todos e todes. Agradeço ao EBEP, à Comissão da Jornada e aos membros do CD em exercício. Uma alegria estar aqui com Marisa, Isabel e você, Margarida. Isso é muito bom a gente, né, estar compartilhando essa mesa que traz a questão da arte, da estética e do comum. E, bom, eu dei um título, Desejo de um mundo por vir. Laval, na conferência de ontem, nos disse: o comum não é um dado, o comum é um porvir. Em outro texto, o comum é um princípio político. E ele entende aí um princípio político que tem, né, uma dimensão de instituição. E aí eu pensando a partir daí, um princípio político que exigirá em um mundo por vir a instituição de comuns numa sociedade, e aí eu estou me referindo à sociedade brasileira, que se estruturou às custas do apagamento de sua população indígena, negra e dissidentes de gênero. Pretendo aproximar aqui estética e psicanálise, né, esboçar, indagando que esses dois campos de experiência podem instituir de um comum. Chamo Birma aqui com seus textos sobre sublimação na psicanálise e destaco a leitura da sublimação como um movimento pulsional atravessado por uma gramática erótica que possibilita ao sujeito, no nível individual, deslocar-se da rigidez de suas organizações psíquicas e pulsionais, de seus modos de gozo, e, no nível da espécie, possibilita a construção da cultura. A sublimação como um destino para as forças da pulsão, e força aqui como excitação e intensidade constante, que se impõe como imperativo ao psíquico e exige um trabalho por sua articulação com o corpo. Ao indicar no discurso freudiano uma leitura do aparelho psíquico que supõe a consideração de formas de sociabilidade de poder e articular com força pulsional e sublimação, Birma enuncia o que está em pauta nas relações do sujeito com os outros. A dimensão efetiva da liberdade, uma liberdade inalienável e que marcaria, e eu estou citando, a ferro e fogo sujeito ético, que estaria no limite de qualquer possibilidade sublimatória, colocando assim um limite absoluto a qualquer projeto de governabilidade. Bom, pensei em propor, né, um trabalho para esta jornada, tomando como referência uma outra artista, que não é a que eu vou apresentar, quando fui tomada pela experiência de leitura do livro de Jota Mombassa, Não Vão Nos Matar Agora. O livro, né, ele não vão nos matar agora, eu acho interessante que o N não tem o não, e o V também é o tio, e o V em cima do N, né? Não tem. Eu acho que isso tem uma função. Jota Mombassa é uma artista queer de Natal, do Rio Grande do Norte, cuja produção transita entre a performance, o ativismo e a escrita. E hoje, precisamente, 18 de setembro, está sendo aberta a exposição de um trabalho dela na 34ª Bienal de São Paulo, que tem por título Atravessar a Grande Noite Sem Acender a Luz, e que vai até 19 de dezembro. Tá? Está no Centro Cultural de São Paulo. Mas vamos ao livro. Não Vão Nos Matar Agora. O livro é um espaço de experimentação. Seus capítulos obedecem a um outro ordenamento. Começa com uma carta destinada às que vivem apesar do Brasil e termina com a carta de uma amiga, Cíntia Guedes, destinada à escritora de Vidas Infinitas. Sobre a ordenação do livro, o capítulo 1 se intitula Na Quebrada, Juntas. E depois segue uma ordem crescente, capítulo 0, capítulo -1, capítulo -2, até capítulo -9.
Não vou falar do livro como um todo aqui, vou me deter apenas em um capítulo, capítulo -5, e que tem por título Veio um tempo em que, por todos os lados, as luzes desta época foram acendidas. Como é que este capítulo se apresenta? Ele se apresenta na forma de um diário. Ele foi escrito em 2018 e publicado em 2018. Né? Agora, importante dizer que não se trata de um diário no sentido comum do termo. Eu diria que é um diário performance do tempo. E diria isso a partir de Leda Martins, para quem as performances são férteis ambientes de memória dos vastos repertórios de reservas minêmicas, de estesias, técnicas e procedimentos culturais restituídos e expressos no e pelo corpo. E também não vou ler todo o capítulo, vou pegar alguns fragmentos de cada registro do diário, vou chamar a atenção para as datas, tá? Sobretudo os anos. Tá? Então, o diário começa em 20 de novembro de 2021. Veio um tempo, e que tem por título, veio um tempo em que, por todos os lados, as luzes desta época foram acendidas. Depois, 1º de janeiro de 2019. Começamos a correr quando soou a primeira bomba. O ar rarefeito daquele ano perturbava nosso fôlego e não havia muitas rotas por onde fugir. Em 21 de novembro de 2021, perdemos tudo de novo. 21 de novembro, tá? 21 de novembro de 2021. Perdemos tudo de novo. É a terceira vez que isso acontece desde que veio o tempo. Os dias são longos, quase infinitos. E neste mesmo dia, né, 21 de novembro de 2021, perder tudo é a expressão que usamos quando alguma de nós morre. Paramos de dizer morrer, porque, afinal, estamos todas mortas desde a primeira bomba, e mesmo desde muito antes do primeiro navio negreiro, quando todas nossas vidas foram marcadas como parte de uma só massa indiferenciada de morte em vida. E aí, 28 de outubro de 1911. Queria poder calar a profecia maldita de João Batista de Lacerda, difusor do programa de extermínio das vidas negras no Brasil. Ele disse na Conferência Universal das Raças em Londres: a mestiçagem e a miséria constituirão, até 2012, o sujeito ideal da distopia brasilis. Um branco encardido, forjado a partir do genocídio negro e indígena, capaz de reproduzir, nos trópicos, as ideias de vida, mundo, sociedade, corpo e civilidade do branco europeu. 22 de novembro de 2021. Estamos cansadas. Já não sabemos como contar o tempo, pois aqui embaixo nada jamais amanhece. Aqui embaixo ela vai se referir, em um outro fragmento, aos túneis e aos labirintos dos túneis construídos, né, pela população negra. Em 1 de janeiro de 2012, eles estão vindo. Acordei assustada nesta manhã, pois sentir a vibração da terra me alertar. Eles estão vindo. Quis gritar, mas não encontrei minha voz. Neste mesmo dia, eles já estão vindo. Antes, estavam latentes, lentos, não propriamente escondidos, mas certamente acanhados. E são
tantas como eu que, já há tanto tempo, não cessaram de pressentir os seus passos, de ouvir seus cochichos. Eles têm um plano e o tempo está vindo. Eles tentarão cumprir a promessa de João Batista de Lacerda. O ano hoje é 2012, o ano prometido do apocalipse da vida negra no Brasil. E eles estão vindos. 23 de novembro de 2021. A luz negra iluminou de uma só vez o labirinto de túneis e nós, juntas, fizemos tudo à nossa volta vibrar. A terra estremecida vibrou para além dos túneis e nós sentimos chegar a nós as ondas de medo daqueles que, ao longo desses anos todos, nos fizeram existir no medo. Era um ataque. Nós os estávamos alcançando. Irradiamos nossa fúria dolorida e sentimos que, quanto mais apertávamos a mão uma da outra, mais nos tornávamos íntimas da nossa terra, da terra ao nosso redor. 29 de outubro de 2018. Um silêncio profundo afundou a manhã. O último e mais evidente alarme havia finalmente soado. Eles haviam chegado. Nós avisamos que eles viriam. Eles haviam chegado. E, em 24 de novembro de 2021, desejamos profundamente que o mundo acabe como nos foi dado. E esse é um desejo indestrutível. Neste mesmo dia, um outro fragmento, desejamos profundamente que o mundo acabe como nos foi dado, e que ele acabe discretamente, no nível das partículas, na intimidade catastrófica deste mundo destituído de mundo. Este mundo que até a própria Terra rejeita. Essas palavras circularam telepaticamente por todas as que estávamos ali. Não tanto como um pensamento, mas como algo vibrando fora do corpo, na carne do túnel, da nossa velha, da gente. Desejamos profundamente que o mundo, como nos foi dado, acabe. Ainda neste mesmo dia, 24 de novembro de 2021, estivemos ali por muito tempo, cozinhando junto com a terra. Pouco a pouco, à medida que nossos corpos foram recuperando o acesso às pernas, decidimos nos separar e mover pelo labirinto de túneis, a tentar captar as repercussões do nosso ataque e estudar as implicações do que havíamos feito. Enquanto caminhava, lembrei-me de uma frase que havia aprendido pouco antes da manhã de 1 de janeiro de 2012, que a vitória recompensa os que tiveram feito a guerra sem amá-la. Senti que a memória ricocheteou nas paredes do túnel e vibrou junto em toda a gente que me acompanhava. Nada vibrou em resposta. Continuamos em silêncio, estudando o labirinto. Tudo parecia estranhamente calmo. Estamos vivas. Nós viveríamos. Temos aqui, nessa série de fragmentos desse diário, que compõe esse capítulo, os outros capítulos não são diário, tem um que são cenas, são várias cenas, outro que são formados de provérbios, que numa live foi chamado de provérbios. Neste, temos aqui a instalação de uma imaginação que opõe resistência, não erguendo montanhas, como escreve Didi Huberman, em levantes por elementos desencadeados, mas abrindo túneis, os túneis construídos desde a escravidão. No estarem junto, cozinhando a terra, na decisão em mover-se pelos labirintos dos túneis,
a resistência dos corpos que encontram brechas nas vigilâncias por sistemas de controle. A presença de um comum que tem na encruzilhada, tal como concebe Leda Martins, uma instância de saberes instituídos e uma instância enunciativa, cinética e deslizante. Nas palavras circulando telepaticamente por todas, como algo vibrando fora do corpo, na carne do túnel da nossa velha, da gente, desejamos profundamente que o mundo, como nos foi dado, acabe, não por uma poética da insurreição, como concebe de Huberman em Levante, mas por uma poética da encruzilhada. Eu agora lendo aqui, eu diria que soma isso uma poética da encruzilhada, né? Da esfera da performance, na poética da encruzilhada, gestos e movimentos repetem experiências no corpo em constante movimento de recriação, remissão e transformação. Na marca, desde o navio negreiro, como parte de uma só massa indiferenciada de morte em vida, tudo se inflama ao descobrir os modos de atualização do genocídio negro ao longo da história moderna colonial e olhar as tendências da política contemporânea, o exercício de escuta das memórias do futuro e a afirmação de um desejo indestrutível. Em um exercício especulativo comprometido com um futurismo urgente, a excitação de dispositivos premonitórios que sirvam à proliferação de narrativas que permitam simultaneamente estudar o terror e conceber formas de comum para atravessá-lo e afirmar a vida. Se Conde de Huberman, em Levantes por desejos indestrutíveis, podemos pensar as forças de subelevação e de resistência, com Leda Martins, a partir do contexto da Mombaça, e Leda Martins em A Lâmina da Palavra, que neste corpo da escrita que Mombaça performa, ela nos aciona um desejo por um outro mundo. Termino aqui. Muito obrigada, Nelma. Vou passar, então, a palavra a Marisa Flórido. Marisa é professora do Instituto de Artes da UERJ, crítica de arte, curadora, e é autora, entre outros, dos livros Nós, o Outro, o Distante na Arte Contemporânea Brasileira, esse é um deles, e outro, Ana Vitória Mussi, nossa querida fotógrafa. Bem, então, Marisa, por favor, a palavra está com você. Esquecido de ligar o microfone. Boa tarde a todos, eu agradeço muito o convite da EBEP, né? Fico feliz de estar aqui entre amigos entre a Isabel, Margarida e Nelma, né? As duas ali são, aqui para a direita, Margarida e Nelma são amigas né, não só de internet, mas amigas de restaurante, bar, do qual tenho muita saudade, né? Eu estou em casa todo esse tempo, né? Eu queria, então, assim, eu fiquei pensando o que eu vou falar para vocês em 20 minutos, né? Já que eu pouco tenho nenhum, praticamente, né? Entro no campo da psicanálise, né? Marisa, está um pouquinho baixo. Se você puder, talvez, se aproximar mais do microfone, acho que é só questão disso. Ok. Obrigada. Tá. Melhorou? Melhorou, Margarida? Tá. Acho que sim, acho que melhorou sim. As pessoas, por favor, sinalizem. Se outras pessoas, se estiver baixo, por favor, avisem. Tá, mas está melhor sim. Pode seguir, Marisa. Obrigada. Esse livro
que eu publiquei em 2014, na verdade, foi a minha tese de doutorado que eu finalizei em 2006, né? Onde eu começo a analisar algumas práticas artísticas do final dos anos 90, mas principalmente do início dos anos 2000, né? E que me colocavam algumas questões, né? E principalmente ao que eu chamava de a questão do comum, o que seria o comum. De lá para cá, né, 2006 para cá, muita coisa aconteceu. Não pouca coisa aconteceu. Então, eu gostaria, assim, eu fiquei pensando o que mostrar para vocês, né? Eu preferiria sempre mostrar trabalhos de arte, mas, assim, eu achei melhor dar um panorama e algumas dúvidas que eu tenho, algumas questões que me são colocadas, e já que a gente está aqui num debate com a psicanálise, então é com vocês, porque eu vou falar, entre outras coisas, sobre o desejo e sobre o sofrimento, tá? Então, o que eu tenho, assim, é muitas coisas que eu trabalhei, mas muitas questões que eu vou deixar para vocês. Então, assim, vamos começar de uma premissa básica, né? Arte é endereçamento, né? Se a arte é endereçamento, ela é sempre um chamado, ela é sempre um pedido de partilha. E ela chama esse outro, esse espectador, esse coautor, esse participante, né? Mas ainda que esse outro, esse público, esse povo, a ignore, ainda que não responda, ainda que sequer exista. Mas, como disse Jean-Luc Nancy, não há nada menos solipsista que a arte. Ela é indissociável de uma dimensão comum, né? Que envolve desde nossas projeções da alteridade, as figuras sonhadas de totalidade e universalidade do Ocidente. Um nós que implica e interroga desde a relação a dois, né, até a mais vasta comunidade, como a comunidade estética sonhada por Kant. A própria noção de humanidade está em questão nessa partilha. Mas, então, o que seria o comum? Né? Vamos partir do imaginário ocidental, já que é a partir dele que esse debate se instalou na filosofia, né? O imaginário ocidental ele alimentaria a promessa de um laço total, né? Uma comunidade universal que estaria perdida na origem ou prometida no futuro. E não nos faltam essas figuras, os paradigmas dessa comunidade. A família, a polis ateniense, a República Romana, a cidade-estado, as primeiras comunidades cristãs, as comunas, etc. E, sobretudo, as figuras aptas a ativar o laço, né? Essas figuras, às vezes míticas, às vezes desenhadas, por exemplo, o deus Eros, que é o deus das ligações, o deus das epifanias e deus das ligações. Ele rege tudo, ele rege todas as ligações, não só as eróticas, mas as relações entre as forças do mundo, entre a relação entre as terras, entre a relação entre os seres que habitam esses mundos. A amizade, filia grega, né? O amor como dom incondicional do ágape cristão, né? Que, por favor, não é o do padre Marcelo, mas também é, ao contrato moderno, né? Ao contrato moderno da razão iluminista, né? Perda e promessa tramam-se a noção de comunidade. E a história, mesmo essa história, ela foi pensada sobre um fundo de uma comunidade perdida a reencontrar e a reconstituir, né? A constituição da comunidade dos homens, essa tão improvável e abstrata humanidade de semelhantes e de iguais, foi o grande projeto histórico da modernidade e do iluminismo, extraindo seu sentido justamente de uma finalidade possivelmente realizada, em uma teleologia comum, onde se projetava não apenas a emancipação da humanidade, mas essa própria humanidade era sua obra e sua obra final e redentora. Construía-se a própria humanidade, né? Ora, em 1983, na revista Leia, Jean-Luc Nancy, né, coloca uma questão. Em uma época que vê extraviar a exigência de um comum construído como obra, no qual o modelo comunista era a máxima expressão, o desafio premente, urgente de pensar a comunidade, sua resistência ou sua negação.
Jean-Luc Nancy ele abre, naquele momento, um debate com outras vozes que vão ao seu lado e, durante anos, né, durante as décadas, dar o testemunho destes tempos, o testemunho justamente da dissolução, do deslocamento, da conflagração da humanidade. Só para citar alguns, Comunidade Inoperante, ou a Confrontada de Jean-Luc Nancy, ele publicou mais um outro livro que eu não leio, que é Comunité quelque chose, eu não sei o que, né? Inconfessável, de Blanchot, Imaginadas, de Benedict Anderson, Comunidade que Vem, de Giorgio Agamben, Comunidade Immunitas, de Roberto Espósito, Hospitalidade Incondicional, de Jacques Derrida, a Comunidade de Segurança, do Bauman, A Partilha do Sensível, do Rancière, A Multidão do Negre, e Michael Hart e Paulo Virno, As Praxis do Comum, do Dardot e Laval, e assim por diante, né? É um debate enorme, um debate extenso, né, que coloca justamente em questão esse deslocamento da comunidade, mas para imaginá-la, além de uma identificação homogênea e excludente que funda o pertencimento entre iguais. Para compreender, além de uma essência originária, ou produzida, então, coletivamente, instalando-se em um horizonte que justifica todas as obras, que é o pensamento da história. Para colocar, enfim, a comunidade substancial, suas impurezas, a comunidade de interioridade, a comunidade de iguais, suas impurezas e contradições em incessante interrogação. Ora, o que acontece? O debate sobre a crise do comum ela vai se manifestar justamente no momento em que o capitalismo neoliberal globalizado se tornava triunfante. Não é e o que entendemos geralmente como globalização? Globalização fala-se geralmente desse processo de integração dos mercados, mas é, sobretudo, um mundo em que é produzido pelo capital financeiro também, na velocidade das redes eletrônicas, na transformação das formas de produção, organização e circulação do trabalho, das formas de representação e, principalmente, na disputa do monopólio das visibilidades e dos afetos. Mas o que está em questão quando falamos de globalização, e essa é uma questão que eu me coloco, se não é a imagem de um mundo comum, de um mundo único, que sempre existiu justamente no imaginário ocidental, em seus desejos de universalidade e totalização. No entanto, esse mundo da globalização é um mundo que perdeu as chaves de sua decifração, que reflui incessantemente sobre si mesmo, sobre seu próprio abismo. Sem fora ou dentro, os dispositivos de poder operam rede de forma sutil, interiorizada, precipitando-se sobre as formas de vida, modelando-as, informando-as, incidindo sobre o desejo, sobre a linguagem, os corpos, a percepção, as relações, os saberes, ou seja, fabricam subjetividades. Incidem sobre aquilo, inclusive aquilo que nomeamos arte. Uma dominação mais disseminada e invisível que as colonizações do passado se instaura. Do mesmo modo, os desvios e as rebeliões mais difusos se propagam em micropolíticas, nos vagalumes que a Isabel trouxe do Didi Uberman, né? No atravessamento dos túneis escuros, que a Nelma trouxe da J. Mussamba, né? Em movimentos ligados ao gênero e à sexualidade, movimentos feministas, LGBT, aos movimentos negros, dos povos ameríndios, etc. e tal. Ou, às vezes, em grandes levantes. Isso faz parte de um grande panorama. Ou seja, basta ver os efeitos da rede da internet nos protestos que eclodiram pelo mundo a partir de 2010 e que não cessaram de ser apropriados da pior forma possível. Então, entre o extravio do mundo comum, projetado pela história, e o mundo que se produz pela globalização, o mundo único e idêntico torna-se tão factual como espectral. A humanidade parece uma alucinação fantasmática. Para Nancy, dizia naquela época, o estado do mundo não é uma guerra de civilizações, é uma guerra civil. É a guerra de uma cidade, de uma civilidade, de uma cidadania, se desdobrando até os limites do mundo e até a extremidade de seus próprios conceitos. E justamente nessa extremidade, um conceito se quebra, uma figura de estendido se instala, uma ânsia aparece, fecha aspas. Por isso,
é preciso pensar sem descanso esse mundo que sai, ao mesmo tempo, de maneira lenta e brusca, das condições adquiridas, verdade, sentido, valor. Todas as formas de fratura e ruptura social, econômica e política, cultural, têm nessa abertura, nessa ânsia, a sua condição de possibilidade e seu esquema fundamental. Isso diz o Nancy. Eu vou acrescentar mais. Possibilidade de risco, essa abertura iante, esse vazio ontológico, essa crise, né, de sentido, valor e verdade, parece provocar duas tendências que terminam por confundir-se. Diante do desamparo, né, diante desse desamparo, diante desse abismo. Ou encaramos e afirmamos os vários mundos e as várias humanidades, ou fechamos esse abismo com violência e abjeção. E ao fechar, ao colocar esse abismo sob pressão do tamponamento, o que o abismo nos devolve quando não olhamos para ele? Justamente as figuras de ressentimento, intolerância e ódio. Porque, não suportando essa ferida ontológica aberta, afloram por todas as partes toda forma de nacionalismo, todas as formas de identitarismo, de xenofobias, de comunitarismo, fundamentalismos religiosos, terroristas ou criminosos. Se esse vazio, esse abismo era a possibilidade de encontrar aberturas ao igual desigual, ao semelhante de semelhante, com o qual temos que ensaiar o complexo aprendizagem das vizinhanças, a reaprender a difícil costura entre as diferenças, o seu fechamento e a sua negação promovem uma conjunção como identificação fusional, em que aquilo ou aquele que não cabe ou lhe difere é excretado. Um abre perspectivas, o outro as fecha com terror e violência, oscilando entre a guerra de todos contra todos, como aquela hidra da Lerna de Hobbes, ou então na eleição de cabeças ressurgentes de comunidades monocéfalas, que oriente justamente a dispersão dessa multidão. Essa cabeça também, a coisa não é tão simples, porque essa cabeça ressurgente, ela aparece de duas formas. Ou na figura de um soberano centralizador, Deus, o chefe, o déspota, o Leviatã, e nós temos várias figuras, temos aqui, nós escolhemos um, né, elegemos um, ou seja, na invenção de uma cabeça inimiga a ser decapitada, convertida justamente no grande mal a ser eliminado. É a busca por um inimigo. Esse bode a ser sacrificado, que é tanto ecos dessa crise de sentido-valor, como a salvaguarda desse anseio de totalidade e unidade. Né? Esse cenário vai se agudizar na crise de 2008. Deflagra-se ali a crise econômica, ecológica, explicitou-se a interdependência global, enquanto radicalizavam-se as fraturas entre mundos. A gente não sentiu isso, mas na Europa e os Estados Unidos sentiram muito, como os mercados, como estava tudo interligado e o que aquela crise provocou. Coexistência e guerra fraticidas entre sentimentos de pertencimento cosmopolita ou planetário e as clivagens nacionalistas e identitárias. As promessas de constituição de uma comunidade universal seriam doravante ou submisas como comunidade do mercado, ou transferida para causas comuns, isso em todos os projetos ecológicos, por exemplo, como a responsabilidade de uma tragédia coletiva. O comum torna-se ali a iminência de uma catástrofe planetária, vivida por todos. O corpo comunitário de ressonâncias míticas e metafísicas também é o corpo da Terra Máter. Ora, né? O que eu estou tentando mostrar para vocês, eu não sei se vocês estão entendendo, é como é sempre um processo sempre muito dúbio, né? Sempre muito paradoxal, que estão entrelaçados em tudo isso. Nesse momento, o capitalismo neoliberal ele é dubiamente hegemônico e dubiamente está em agonia. Ele concentra as riquezas na mão de 1% da humanidade, como sabemos, mas ele se apresenta como a única saída, afirmando que não há mais saída. Tendo o capitalismo como único horizonte e a democracia
representativa como uma farsa de Wall Street, é como se fosse cumprida a predição atribuída a Frederick Jameson. É mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. E um mundo em que o medo do colapso substitui o culto ao progresso, outra frase, agora de Gramsci, de Cadernos de Castro, replicaria pelas redes e ruas dessa orbe aterrorizada. Abre aspas, o mundo velho agoniza, um novo mundo tarda a nascer, e nesse claro escuro irrompem os monstros. Então, vamos pensar o que é esse capitalismo e que outras figuras de subjetividade aparecem nessas últimas décadas, né? Nós sabemos que o capitalismo é um sistema de crédito e endividamento perpétuo, uma dívida sem perdão que organiza as subjetividades. Mas no capitalismo financeiro, que impõe a generalização do crédito, como fala Maurício Lazzarato, Negri e outros, não se fabrica apenas as mercadorias, como no capitalismo industrial, não se fabrica apenas cenários de vida, mas outras formas de subjetividade. Vamos abordar duas delas. Um é o homem endividado e o outro é o homem algoritmo. O que o Lazzarato chama de homem endividado? O capitalismo clássico o que estava no cerne do capitalismo clássico era a fabricação de objeto. Então, hoje, fabrica-se objeto, né, mas também o desejo e a crença. Fabrica-se objeto na China, né, sendo que o trabalho do operário é 2%, e grande parte do investimento, pelo menos 50%, está em marketing, publicidade, design, que é feito no Ocidente, né? Então, assim, há dois capitalismos em choque, convivendo em tensão, né? Eles convivem, eles se retroalimentam, mas eles estão em tensão, né? Que é o capitalismo cognitivo, como eles chamam, e esse capitalismo clássico da fábrica e do serviço. Há esse conflito entre dois, mas há também um conflito entre as subjetividades desses dois capitalismos. Isso é que a gente precisa entender, né? O que aparece nesse tipo de gerência, que é representada pela gestão do capital humano, como esses autores dizem? Que já falamos aqui, cada trabalhador ele é, né, ideologicamente, o empreendedor de si mesmo, enquanto a precarização do trabalho e da vida se estende a grande parcela da população. O que acontece é que a produção ela vai se estender das fábricas para explorar todo o campo da vida. O tempo do trabalho, né, que era antes concentrado em turnos, se expande também para o tempo da vida, a ponto de torná-los indistintos. Então, a renda, né, confronta-se ao lucro, né? As relações capital-trabalho, salário, aqueles lá do Oriente, são substituídos aqui pela relação credor-devedor. A dívida, já que tudo é feito por crédito, né, torna-se, então, isso é uma questão importante do Lazzarato, ela torna o dispositivo central de poder, sobretudo moral, porque ele gera uma consciência culpada e expiação. O controle pela dívida exerce-se sobre o tempo da vida, não só como esse tempo do trabalho, né, mas que põe em questão a própria possibilidade do tempo. E uma vez, inclusive, que ela opera por antecipação na forma do crédito, dívida e asfixia o porvir. O que ele também nos rouba é o futuro, né? O Achille Mbembe diz, por exemplo, que esse poder tecnológico militar e capital financeiro ele conseguiu sua hegemonia justamente sobre o mundo, justamente anexando o núcleo dos desejos humanos e transformando ele mesmo na primeira teologia secular global, né? Em seu núcleo, a democracia liberal não é compatível com a lógica interna do capitalismo, desse capitalismo atual. O choque entre essas duas ideias e princípios, que já vem acontecendo há muitos séculos, mas ficam mais significativos na paisagem política desde a primeira metade do século XXI, que é uma paisagem formada pela regra da razão, menos pela regra da razão, pela regra iluminista, do que pela liberação e gestão geral da paixão, das emoções e dos afetos, a gestão do medo e do ressentimento, né?
Ou seja, o desejo anulado e capturado na gestão comercial do visível e num certo apelo funcional. A propaganda, ela atua isso. Como é que ela atua a propaganda, né? Na propaganda, aquele que vê, funde-se ao que é visto, ao crer que ele deseja o que vê. Você vê e imediatamente deseja aquilo que você vê. Ela atua por essa fusão, né? Ou seja, ver e crer, gozo e poder estabelecem nexos profundos e antigos. A Maria-José Mondizan diz que essa ilusão capitalista ela impõe a todas as figuras de felicidade e infelicidade como produtos a serem consumidos, né? Mas, diria, fundamentalmente, é nosso desejo, nossa capacidade de imaginar outros mundos e outros possíveis que nos são sequestrados. E, sobretudo, é a nossa vitalidade imaginária que colapsa. Né? Algo que vai se tornando mais complexo com as tecnologias de comunicação. Além desse dispositivo moral, nesse sequestro dos desejos. E a gente tem que compreender o papel dessas novas tecnologias e sua presença avassaladora nas últimas décadas. Então, muitos celebraram essas novas tecnologias de comunicação, que eu digo, né? Comunismo digital, redes de indignação e esperança, como Manuel Castells, sim, uma produção enorme no início, toda celebrante dessa disponibilização digital e das redes de informação e comunicação. E muitos celebram essas novas tecnologias porque, de fato, isso é fato, elas vieram deslocar a produção, a circulação e a exibição do conteúdo informativo, opinativo, que era antes centralizado e monopolizado pelas grandes mídias, como o jornal e a televisão, e que interferia exatamente nessa partilha da distribuição de imagens e vozes. Isso está claro no que acontece com Bolsonaro hoje, essa passagem. Né? Mas as redes sociais e seus robôs têm se tornado um novo sistema de poder cujos mecanismos de controle são ainda mais intrincados, mais opacos que as antigas mídias. Né? Tem as fórmulas, os algoritmos, definem as notícias que vão para o alto, da página, das páginas pessoais dos usuários, quais aparecem, com que frequência. E esses mecanismos não apenas determinam o que vamos ver, mas também o modelo de negócio das plataformas. As redes eletrônicas intervêm na violência gerada pelo controle da opinião e pela produção de verdades exercidos pelas mídias antigas, né? Mas nelas não se questionam, não se põe dúvida ou fica assim, atordoado sobre as informações e sua autenticidade, que na sua replicação imediata mobiliza a emoção de modo sincronizado e ubíquo. Uma guerra de versões que se estende ao ciberespaço. Imagens e a legenda tornam-se um arsenal de guerras híbridas. Guerras que cruzam a ocupação simbólica midiática das redes e aquelas das ruas, que dissolvem a distinção convencional entre guerra e paz, em estratégias virais. Né? Uma guerra de manipulação e sincronização da emoção sentida em escala mundial, como falou o Virilio, quando teve os atentados nas Torres Gêmeas, né? Em que ele diz assim: o verdadeiro e o falso tornam-se indiscerníveis porque estamos diante da possibilidade de uma guerra ao real. Cada indivíduo começa a se perguntar o que é, o que não é real. A tela se tornou um campo de batalha, uma arma, ao mesmo tempo daqueles que detêm os meios de informação e daqueles que os utilizam de maneira desviada. E o grande risco, o grande perigo é a desrealidade das populações, diz ele. Uma espécie de loucura coletiva. O imediatismo e a ubiquidade das redes deformam,
fazem desaparecer as referências, diz ele, e a loucura coletiva se torna uma ameaça, mas também uma arma, né? E o suicida tem uma arma de persuasão em massa. Ele está falando dos suicidas do 11 de setembro, mas a gente pode entender, né, um estado suicidário que estamos vivendo, né? A vida social, então, ela envolve nessa capilarização semi-capitalista, como diz o Bifo, envolve a linguagem, né, nessa economia financeira, no processo de subjetivação e nesse sequestro. Bom, mas o fenômeno de pós-verdade, isso é algo que eu quero trazer também para vocês, ou da verdade pós-produzida, ou o que quer que seja, tem aí seu fundo também de desespero e urgência, tem seu fundo de sofrimento, né? E é preciso escutar o sofrimento e entender por que e como ele é capturado. Se é um processo de desrealização, como diz Virgilio, em que se confunde o verdadeiro e falso, há também algo que, mesmo sabendo que não é verdadeiro, mesmo algumas pessoas, grupos, sabendo que não é verdadeiro, eles fazem uma escolha, né? E essa escolha significa aderir a um determinado mundo ao qual pertencer. Há incluídas as bolhas, as tribos digitais, ou seja, nessa tribo que eles aderem às suas autoverdades, eles aderem a ela, eles partilham em comum essas autoverdades, eles difundem como propaganda e lacram a palavra e a imagem um jogo opressivo. O bolsonarismo é isso, né? A realidade, perdendo seu lastro, ela perde seu lastro e nos coloca em uma espécie de hipnose coletiva, que parece impossível de romper. É dificílimo conversar com o bolsonarista, é dificílimo, né? Talvez devêssemos nos debruçar de que ordem é essa hipnose, que formas de afeto, desejo, amor são por elas sequestradas, que fazendo rodar essa engrenagem que nos condena à servidão e à morte. É uma grande máquina suicida, que aos poucos e de modo implacável nos engole, né? Da mesma forma, todas as transformações dos dispositivos midiáticos mudam as relações de visibilidade e subjetivação. Na internet, né, operam-se os rastros deixados nas redes, são convertidos em valores, em dados a serem vendidos. Nossa vida é transformada em códigos, e monitorando os gostos, a sensibilidade, os comportamentos, tudo é transformado em código, classificado, vendido, espionado. E o ressentimento se torna, então, um instrumento fácil para essa manipulação. É o olho do controle e da vigilância, esse olho invisível que vigia, mas não é visto, ele se torna, então, mais espectral e espargido. Todos vigiam todos, da grande potência política, aos conglomerados empresariais e ao vizinho do lado, né? A atenção se torna também o espaço de disputa, que fragmenta o pensamento e a vontade. E a vida passa a ser exibida nas redes de relacionamento e vitrinas mediáticas. A grande questão é: quem autoriza a minha existência? É a interrogação implícita. É uma pulsão de exposição, mas é, sobretudo, uma necessidade de estar o tempo inteiro ligado, enlaçado, conectado com o mundo. É preciso estar o tempo inteiro ligado, estabelecido, e ligado nessas redes, nessa pulsão on-off das redes. Mas só que nessa exposição de exposição, se você não elabora o mal-estar, os conflitos são projetados sobre o outro, violentamente. E as redes sociais tornam-se espaço de catarse sem expiação. E porque fugaz, e ataca o outro sem qualquer pudor. Ela é um espetáculo trágico, interativo, em que autor e espectador e o que é mostrado, o que é vivido, se confundem inelutavelmente. Vou trazer a Aristóteles. Se a catarse, o purgante na tragédia, como escreveu Aristóteles, era o remédio pelo excesso, e contra o excesso, sem a possibilidade de saciedade, é preciso sempre, então, ali nas redes, um bode a ser sacrificado, o indesejável a ser linchado, né?
Aristóteles via na tragédia o tratamento simbólico da violência passional que suspendendo sua passagem ao ato. Nas arenas midiáticas, o homem encara cada segundo seu destino. Como na tragédia, ele se torna Deus, e os deuses das redes lhes respondem que ele não pode ultrapassar sua medida, sua híbris. Ele até suspende as infecções da alma, o medo e a piedade, como falava, diante da tragédia da humanidade e de si mesmo, como dizia Aristóteles. Mas é apenas por um segundo, porque sem o afastamento em que opera a ficção, não é capaz de devolver ao destino trágico a sua ilusão. Né? E o extremo da exclusão é justamente a redução das vidas indesejáveis, infames, precárias, não ilutáveis, que desafiam os deuses nas desmedidas de seus corpos e de seus modos de existência. A sua condição, eles são devolvidos à sua condição biológica, à negação de seu estatuto político e de sua própria humanidade. Reduzidos à coisa, jogados em zonas de anomia, podem ser mortos impune e violentamente. E assim, Marisa? Oi, está acabando. É isso, a gente vai ter mais 10 minutos, nós vamos precisar terminar a mesa daqui a 10 minutos para que seja preparada a performance, que vai ser às 6 horas da tarde. Deixa eu só terminar, tá bom. Tá, então tá. Nós assistimos aos assassinatos cotidianos nas nossas favelas, negros, pobres, a perpetuação do genocídio indígena, do seu país que mais mata LGBT, o feminicídio fundamentalismo que demoniza a religião alheia que não é sua. Para Achille Mbembe é uma necropolítica em que o racismo foi a primeira tecnologia destinada a permitir o exercício do poder. Né? Só para finalizar, né? O Achille Mbembe, né, ele vai falar que essa sombra personificada, né, da plantation, né, em que o corpo do escravizado era transformado em mera ferramenta, foi capaz de romper com o puro mundo das coisas, no qual ele era um fragmento, extrair de qualquer objeto, linguagem ou gestos, sonoridades e danças. Mostrar essa capacidade polimórfica de sobreviver e transformar as relações por meio da música do seu corpo, que, todavia, era propriedade de um outro. Né? Como Luiz Simas e Luiz Rufino falam do papel do tambor na cultura da diáspora africana, em que cada toque conta uma história, em que cada orixá, vodum ou enquista tem seu toque próprio, que expressam conquistas, alegrias, tristezas, cansaços, etc. e tal. Né? Silenciados aqui pela escravidão, foram os tambores que contaram as histórias, né? E seus iniciados aprendiam a reconhecê-lo. Se a chibata é o grito da morte, o tambor é o discurso da vida. Né? Eles contam histórias de homens, mulheres, etc. e tal. Nas escolas de samba, em suas conexões genéticas com os terreiros, mesmo quando o enredo falava de pátria ou se referia às histórias oficiais, o toque da bateria contava e celebrava outras histórias, aquela das diásporas perceptíveis apenas para quem conhece as gramáticas do tambor. Ainda que as vozes são silenciadas, ainda que os corpos sejam reduzidos a coisas, ainda que as chibatas imponham o mesmo opressivo ritmo, os tambores falam das mãos que os tocam, os corpos reagem a coreografias da vida em tempos cósmicos e ancestrais, e seguem falando. A batida tradicional do funk carioca tem como base justamente o toque do alujá, do Xangô, e mesmo que não saibam, mesmo que em tempos de fundamentalismo e perseguições religiosas, quando tocam e dançam funk, é a prece por justiça que ecoa ao fundo. Né? Bom, o que era importante que eu ia falar, eu não consegui, que é justamente no momento em que, em 2018, calculei mal, a partir principalmente do Queer Museu e do que está acontecendo, né? Os povos, né? Justamente nesse momento de determinados declarados no país, da celebração da morte, justamente os povos das bordas do mundo ocupam os espaços da arte. E o público, né,
Hábito de vida e partilha comparecem. É um trabalho de memória, de contranarrativas, de elaboração do trauma, de afirmação da vida, saberes e sensibilidades partilhadas. Né? É um mundo, afinal, que vem acabando há 500 anos. São sobreviventes. A exclusão da diferença se confronta em inversão dos modos de vida, das subjetividades do funcionamento do desejo. Ao mal-estar, os corpos respondem com as novas formas de expressar como é afetado pelo mundo e recriá-lo. Se o desejo lança para uma solidão, se a arte apela para nós, este excede qualquer desenho promessa. É uma solidão e um fora da solidão. É a partilha do comum, do próprio. Esse nós é sempre uma desproporção e demasia, mas o excesso encantou nos que ampara a minha própria aparição. Ou seja, nesses últimos anos, né, os museus são ocupados, se vocês forem na Bienal agora, né, eles estão ocupados por artistas indígenas, artistas negros, artistas queers, etc. E tal. A arte, nessa guerra cultural, ela se tornou um bunker de resistência. Né? E toda a questão se coloca é fazer da arte lugar da escuta e aprendizagem dos saberes e cosmovisões. Né? Porque é justamente nas potências da imaginação que algo se apresenta. Porque é da imaginação que faz do colapso, das frestas e fissuras que vem dele, a zona intersticial do possível. A imaginação, ela aceita o múltiplo. Ela não subsume o mundo a uma fórmula, mas detecta essas relações íntimas secretas, essas correspondências e analogias. Ela conecta saberes, conecta afetos, conecta epistemes, sensibilidades que pareciam reconciliáveis, conecta intemporalidades distintas e gestos, palavras e imagens, além do achatamento vil que padecemos hoje, reata os seres do mundo. É um pensamento por relações. A imaginação é a coreografia dos laços da epifania. Ela devolve, né, a imagem a sua zona de indeterminação e promessa. Ela encontra na palavra sua espessura enigmática e complexa, aberta aos infinitos sentidos. É preciso, e essa é uma questão que está acontecendo nas artes, acontecendo nas universidades de quem estuda arte, aprender a ouvir, por exemplo, o balbucio rugoso que está na pele do mundo, o murmúrio sem palavras das divindades das águas, a fala de Vatu, o rio doce, como avô dos Krenak, o lamento da montanha irmã dos Hopi. É aprender a sibilar como os índios gavião, povos da oralidade, povos sem escritas ou partituras que falam com assovios à distância. Esses sons, eles encadeiam energias cósmicas de elementos e seres, de deuses e de ancestrais. É preciso acordar o coração para escutar as palavras formosas ou adornadas do fundamento do mundo, como nos mitos orais dos Mibiá-guaranis. O tupi, o som em pé, se tornar-se erguido, é o som em consonância com a sonoridade sagrada dos cosmos. Distintas da palavra do cotidiano, por exemplo, as palavras formosas, as palavras almas, despertam a beleza, a sacralidade que habita nas coisas, uma espécie de afinação cósmica com o mundo. Essa palavra alma dos Guarani, ela acorda o tom dentro do coração na tonalidade da grande música divina. Marisa. Tá, vou terminar. E os gregos, com sua mente mais alta do céu. Estou triste aqui, triste. Porque nós vamos ter justamente agora a performance, né, da Camila Rocha, com a conversa com a Juliana França e a Natasha Corbellino, que é justamente essa questão da linguagem da arte, que é a nossa questão que nós estamos tratando. Né? Então, por favor, diga. Talvez você terminar e Nelma e Isabel... eu já terminei, depois a gente conversa. Né? Considerações finais, Nelma, Isabel, porque é a questão da arte que veio, né? E que vai continuar agora na nossa próxima atividade, que se presentificou agora já, começou agora, com a fala da Isabel, da Nelma e agora da Marisa. Mas eu não gostaria, eu acho que é importante Nelma e Isabel se colocarem ainda, agora, não? Não, Isabel? Nelma? Eu vou me colocar, eu agradeço estar aqui com você.
infelizmente não vamos poder, né, estabelecer um diálogo com o público, com vocês aqui, mas tem uma coisa que eu acho que é importante, né, que para mim é muito importante, é trazer esse trabalho articulando estética e psicanálise, e está nesta mesa com a Marisa, que traz, o livro dela é muito bonito, Nós, o Distante e o Outro, né, que a gente leu no nosso grupo de estética do EBEP, e, neste sentido, né, trazer, né, nesta aproximação, o que está nos tocando e nos toca neste momento, né? Ao ser tomado pelo que está acontecendo e pelo que a gente, a Marisa, aí no término da fala dela, né, o que a gente está escutando, né? Quando ela os tambores e todos, né, ela puxa, né? O que a gente pode abrir os ouvidos para estar escutando e trazer para pensar aqui dentro da nossa realidade brasileira, dentro da nossa sociedade, convocar estes saberes também para pensar a experiência psicanalítica, para além dos saberes que a gente tem dentro do campo da psicanálise, produzido pelo campo da psicanálise, da filosofia política e outros campos. É isso, agradeço a todos que estiveram aqui, é isso. Obrigado. Obrigado, Isabel, Marisa e Margarida. Bom, então, agradeço em nome do EBEP a todos. Essa conversa não vai acabar, ela continua exatamente agora, como eu acabei de dizer, com a Camila Rocha, a Juliana França e a Natasha Corbellino, e então continuamos presentes aqui. Um beijo grande, gente. Até logo.